Alguma vez parou para pensar por que é que abrir um simples frasco de compota se tornou uma batalha? Ou por que é que subir um lanço de escadas o deixa sem fôlego, quando antes o fazia sem sequer pensar nisso? Não é da sua imaginação. É uma realidade silenciosa que atinge milhões de pessoas depois dos 60 anos. Uma perda gradual de força e músculo que muitos aceitam como uma parte inevitável do envelhecimento. Chamam-lhe sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples. O nosso corpo começa a perder a sua armadura natural. Muitos especialistas dizem-nos para comer mais peixe, especialmente sardinhas, e embora sejam boas, estão longe de ser a solução completa. A verdade é que há um alimento, muitas vezes esquecido, que funciona como um verdadeiro construtor para os seus músculos, ajudando a travar e até a reverter esta perda de força. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar outros segredos nutricionais e hábitos simples para reconstruir a sua vitalidade, recuperar a independência e sentir-se mais forte do que se sentiu em anos. Fique até ao fim, porque o último item da nossa lista é algo que provavelmente já tem na sua cozinha e que pode ser a peça que falta no puzzle da sua saúde muscular. Então, qual é este poderoso aliado que tem sido ignorado por tantos? Esqueça por um momento os bifes caros ou os suplementos de proteína com nomes complicados. O que lhe vou apresentar é algo humilde, acessível e incrivelmente eficaz. O iogurte grego ou o queijo cottage. Sim, leu bem. Estes lacticínios simples, que muitas vezes vemos no supermercado e passamos por eles, são das ferramentas mais potentes que podemos usar contra a perda muscular. E a razão é fascinante e tem tudo a ver com a ciência do nosso corpo. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína que comemos. É como se a equipa de construção dos nossos músculos ficasse um pouco mais lenta e precisasse de instruções mais claras e materiais de melhor qualidade para fazer o seu trabalho. É aqui que entra o iogurte grego. Ele é rico num tipo especial de proteína chamada caseína. Pense na proteína do soro de leite, que se encontra noutros produtos como um trabalhador rápido. Entra no sistema, faz o seu trabalho e vai-se embora. A caseína, por outro lado, é o trabalhador metódico e persistente. É digerida lentamente, libertando um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, durante várias horas. Isto é particularmente importante durante a noite. Quando dormimos, o nosso corpo entra em modo de reparação. Ter essa fonte de proteína de libertação lenta a trabalhar enquanto descansamos significa que os nossos músculos estão a ser alimentados e reconstruídos continuamente, prevenindo a degradação que ocorre durante o jejum noturno. É como ter uma pequena equipa de reparação a trabalhar nos seus músculos enquanto você tem uma noite de sono descansada. Mas a magia não fica por aqui. O iogurte grego e o queijo cottage são excepcionalmente ricos num aminoácido específico chamado leucina. Se a proteína são os tijolos para construir a parede muscular, a leucina é o mestre de obras. É o aminoácido que dá o sinal, que prime o botão para iniciar todo o processo de construção muscular. Sem leucina suficiente, a proteína que comemos não é utilizada de forma eficaz. Muitos alimentos têm proteína, mas nem todos têm este interruptor em quantidades ideais. Depois dos 60, precisamos de mais leucina para obter a mesma resposta muscular que uma pessoa mais jovem. E estes alimentos fornecem-na em abundância. Agora pode estar a pensar: eu não gosto do sabor. Ou, os lacticínios não me caem bem. Vamos abordar isso. Primeiro, a versatilidade. Não precisa de o comer puro à colherada. Use o iogurte grego natural como base para um molho de salada, misturando com um pouco de azeite, limão e ervas. Substitua as natas ou a maionese em receitas para obter uma versão mais saudável e rica em proteína. Adicione uma colherada generosa à sua sopa para a tornar mais cremosa. Misture-o com fruta fresca, um fio de mel e um punhado de nozes para um pequeno almoço ou lanche delicioso e saciante. O queijo cottage pode ser misturado com pedaços de ananás ou pêssego
ou temperado com pimenta preta e cebolinho e barrado numa fatia de pão integral. A ideia é integrá-lo na sua alimentação de formas que lhe deem prazer. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, que se queixava de já não ter força para pegar no neto ao colo. Começou a incluir uma pequena taça de iogurte grego com fruta antes de se deitar. Ao fim de alguns meses, contou-me com lágrimas nos olhos que já conseguia levantar o neto sem aquele receio e aquela dor nas costas. Foi uma pequena mudança com um impacto gigantesco na sua qualidade de vida e na sua alegria. Para além da proteína, estes alimentos são uma fonte incrível de cálcio, essencial para manter os nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose, que muitas vezes anda de mãos dadas com a sarcopenia. Músculos fortes precisam de um esqueleto forte para o suportar. É um trabalho de equipa. Começar a incluir este superalimento na sua dieta não requer uma mudança drástica. Comece com pequenas quantidades, talvez 3 ou 4 vezes por semana. Observe como se sente. Observe a sua energia. A beleza desta abordagem é que não se trata de uma dieta restritiva, mas sim de adicionar algo nutritivo e poderoso ao que já faz. Trata-se de nutrir o seu corpo de forma inteligente, dando-lhe as ferramentas exatas de que ele precisa para se manter forte e funcional, permitindo-lhe continuar a fazer as coisas que ama, seja cuidar do jardim, passear com os amigos ou simplesmente ter a força para viver a vida de forma independente e plena. Claro que construir uma base muscular sólida não depende apenas de um único alimento, por mais poderoso que seja. É como construir uma casa. Precisamos de diferentes materiais, todos a trabalhar em conjunto. E o próximo elemento da nossa lista é algo profundamente enraizado na cultura portuguesa. Um alimento que as nossas avós já usavam pela sua capacidade de nos dar sustento e força. As leguminosas, como as lentilhas, o feijão e o grão de bico. Muitas vezes, quando pensamos em proteína, a nossa mente vai imediatamente para a carne ou o peixe. Mas as fontes vegetais são igualmente cruciais e trazem benefícios únicos. As lentilhas, por exemplo, são uma verdadeira potência nutricional. Além de serem uma excelente fonte de proteína vegetal, são carregadas de fibra. A fibra é fundamental para a saúde digestiva, um problema que se torna mais comum com a idade. Um sistema digestivo a funcionar bem significa que estamos a absorver melhor todos os nutrientes dos alimentos que comemos, incluindo a proteína. Para além disso, a fibra ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, o que se traduz em níveis de energia mais constantes ao longo do dia, evitando aqueles picos e quebras que nos deixam cansados e sem vontade de nos mexermos. Uma sopa de lentilhas reconfortante ou um caril de grão de bico não são apenas refeições deliciosas, são refeições que trabalham ativamente para construir o seu corpo. Uma dica importante é combinar as leguminosas com um cereal, como o arroz. Esta combinação, presente em pratos tradicionais em todo o mundo, cria uma proteína completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa, tal como a proteína animal. A sabedoria popular já sabia disto há séculos. Agora vamos falar de um velho conhecido que durante anos foi injustamente vilipendiado: o ovo. Disseram-nos para ter cuidado com o colesterol, para limitar o seu consumo. Felizmente, a ciência mais recente veio repor a verdade. O ovo é um dos alimentos mais perfeitos da natureza, especialmente para quem quer manter a massa muscular. Cada ovo contém cerca de 6 gramas de proteína de altíssima qualidade, com um perfil de aminoácidos ideal para a construção muscular. É fácil de preparar, econômico e incrivelmente versátil. Cozido, mexido, escalfado, numa omelete cheia de vegetais. As possibilidades são infinitas. Mas o ovo tem outro segredo: a gema. A gema é rica em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a comunicação entre os nervos e os músculos. Para que um músculo se contraia, para que possamos levantar um saco de compras ou dar um passo, o cérebro tem de enviar um sinal claro através dos nervos. A colina ajuda a garantir que essa comunicação é rápida e eficiente.
Portanto, ao comer o ovo inteiro, não estamos apenas a alimentar os músculos, estamos também a garantir que o sistema de comando que os controla está a funcionar na perfeição. É a ligação perfeita entre mente e músculo. E isto leva-nos a um ponto que não é um alimento, mas um hábito igualmente crucial: a distribuição da proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de consumir a maior parte da nossa proteína numa única refeição, geralmente ao jantar. Comemos uma salada leve ao almoço e depois um grande bife ou peixe à noite. O problema, como já referi, é que o nosso corpo envelhecido não consegue processar essa grande quantidade de proteína de uma só vez. Grande parte dela pode ser desperdiçada. A solução é simples: dividir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas 3 refeições principais. Pense nisso como regar uma planta. É muito mais eficaz dar-lhe um pouco de água de manhã, à tarde e à noite, do que despejar um balde inteiro de uma só vez. Da mesma forma, ao fornecer ao seu corpo doses de proteína ao pequeno almoço e jantar, está a dar aos seus músculos um fornecimento constante de materiais de construção. Começar o dia com 2 ovos mexidos, almoçar uma salada com grão de bico e um pouco de frango desfiado, e jantar um pedaço de peixe com legumes já faz uma diferença enorme. Este hábito garante que a equipa de construção muscular nunca fica sem trabalho ou sem material, otimizando a reparação e o crescimento ao longo de todo o dia. O João, um reformado que adora jardinagem, contou-me que se sentia exausto ao fim da manhã. Ele comia pão com manteiga ao pequeno almoço. Sugeri que trocasse para ovos ou para uma taça de iogurte grego. A mudança foi notável. Ele passou a ter energia para trabalhar no jardim durante mais tempo e sentia-se menos dorido no dia seguinte. Não foi magia. Foi apenas dar ao corpo o combustível certo na hora certa. Agora que já temos as nossas fundações, o iogurte grego para a reparação noturna, as leguminosas para a força sustentada e os ovos para a proteína perfeita, e que já sabemos a importância de distribuir estes alimentos ao longo do dia, falta a peça final. Aquele segredo que prometi no início, algo que provavelmente já tem na sua despensa e que pode ser o catalisador que une tudo isto. Estou a falar das sementes de abóbora. Pequenas, humildes, mas um verdadeiro gigante nutricional. Por que é que estas sementes são tão especiais? Por uma razão principal, o magnésio. O magnésio é um mineral envolvido em mais de 300 processos bioquímicos no nosso corpo, e um dos mais importantes é a função muscular. Se a proteína e a leucina são os responsáveis por construir o músculo, o magnésio é o responsável por permitir que ele funcione corretamente. Ele ajuda os músculos a contrair e, crucialmente, a relaxar. Muitas vezes, as cãibras, os espasmos e a sensação de músculos presos que sentimos podem ser um sinal de falta de magnésio. Uma grande percentagem de adultos, especialmente os mais velhos, não consome magnésio suficiente. Podemos estar a comer toda a proteína do mundo, mas se os nossos músculos não conseguem relaxar e recuperar adequadamente, o processo de construção fica comprometido. As sementes de abóbora são uma das fontes naturais mais ricas em magnésio. Além disso, também fornecem proteína adicional, gorduras saudáveis que combatem a inflamação e zinco, que é importante para o sistema imunitário. E a melhor parte? São incrivelmente fáceis de incorporar na sua dieta. Polvilhe uma colher de sopa por cima do seu iogurte grego ou da sua sopa de lentilhas. Adicione-as às saladas para uma textura crocante. Ou simplesmente coma um pequeno punhado como lanche à meio da tarde. É um gesto simples que garante que o seu corpo tem este mineral essencial para que todo o seu trabalho de reconstrução muscular seja eficaz. Vamos recapitular o nosso plano de uma forma prática e saborosa. Imagine começar o dia com uns ovos mexidos, que lhe dão proteína de alta qualidade e colina para a ligação mente-músculo. Ao almoço, uma tigela de sopa de lentilhas, rica em proteína vegetal e fibra, talvez com um punhado de sementes de abóbora por cima para aquele extra de magnésio. À meio da tarde, quando a energia começa a baixar, em vez de um bolo, um pequeno punhado de sementes de abóbora. E para terminar o dia, antes de dormir,
uma taça de iogurte grego, talvez com alguns frutos vermelhos, para fornecer aquela proteína de libertação lenta que irá reparar os seus músculos enquanto dorme. Isto não soa a uma dieta restritiva e sem graça. Soa a comida de verdade, comida que nutre, que fortalece e que dá prazer. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição. Não precisa de mudar tudo da noite para o dia. Comece com uma coisa. Talvez esta semana decida experimentar o iogurte grego antes de dormir. Na próxima, pode tentar adicionar ovos ao seu pequeno almoço 2 vezes por semana. Pequenos passos consistentes são muito mais poderosos do que grandes mudanças que não consegue manter. A mensagem que quero que leve consigo hoje é uma mensagem de esperança e de poder. A perda de força não tem de ser o seu destino. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se reparar e reconstruir em qualquer idade, desde que lhe dê as ferramentas certas. Você tem o poder nas suas mãos, ou melhor, no seu prato. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles ficou com mais vontade de experimentar? Partilhe as suas experiências e as suas próprias dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos para viver uma vida mais forte e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. Lembre-se sempre, a idade é uma realidade, mas a forma como envelhecemos é, em grande parte, uma escolha. Escolha ser forte, escolha ser vital. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Um grande abraço e até breve.